Hoje o nosso assunto, o que realmente a Bíblia ensina sobre céu e inferno. Vamos falar um pouquinho sobre a origem dessa doutrina, como ela entrou no meio da cristandade. Ok? Pegue a Bíblia em nome de Jesus. Nós sabemos que o céu para os salvos é um problema. Muita gente acredita nisso, apesar de ser um problema. De não encontrar provas bíblicas de fato que a pessoa vai aos céus. Mas toda essa doutrina de céu, de inferno, tem a sua origem na crença na existência de uma alma. Esse é o problema, tá? Esse é um dos problemas sérios. O inferno, para os não salvos, também é um problema. É o que nós vamos ver pela Escritura. O céu, porém, não é o único problema quando consideramos as opiniões populares sobre o tema. O tema é vida depois da morte. Muita gente acha que existe vida depois da morte. Morreu, a pessoa não morre, ela continua vivendo. E quanto aos ímpios, aqueles que, de acordo com o conceito comum nas diferentes igrejas, não fazem parte do grupo dos salvos, o que lhe acontecerá? Muitos professos cristãos acreditam que esses ímpios vão para o fogo do inferno por toda a eternidade. Eles dizem que é isso que a Bíblia ensina. E dizem ainda que foi Deus quem criou o inferno para os perdidos. A doutrina bíblica do inferno ela é um tema muito mal compreendido. A falsa teoria que prevalece é que o inferno seja um lugar queimando com fogo e enxofre, onde os pecadores são torturados depois que morrem. E de acordo com essa visão, quando o pecador morre, sua alma invisível e imaterial vai para um lugar de agonia sem fim. Os homens que ensinam essa teoria afirmam que o pecador experimenta ali pânico, miséria indescritível na tortura do fogo do inferno durante toda a eternidade. Essa teoria, eu quero dizer para os amigos, é uma teoria mentirosa e não está na Escritura. A doutrina da tortura infinita dos pecadores é baseada sobre o falso ensino da imortalidade da alma que nós queremos tocar hoje. O homem não tem uma consciência ou natureza imaterial que continua a viver depois da morte. Isso é verdade, é o que a Bíblia ensina. Precisamos aqui de colocar uma simples questão. Será que um Deus misericordioso infligiria tão grande dor e tormento aos seres humanos por milhões e milhões de anos ou por toda a eternidade? Seria o grande Deus criador do universo tão insensível e indiferente? Você teria coragem de queimar a mão de seu filho por uma desobediência dele? O que faz você pensar que Deus seria capaz de fazer algo que nós pecadores não faríamos? E ainda, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O Deus de amor, justiça e misericórdia não quer que alguém, mesmo os perversos e incorrigíveis, sofra em agonia por toda a eternidade. Se o salário do pecado é a morte, a pessoa deixa de existir. O castigo que o ímpio receberá é isto, deixará de existir. Um Deus de amor punirá as pessoas no inferno para sempre? Você acha? Mas quando se fala em salvação e perdição, a maioria das pessoas entende o seguinte: perdição é morrer e a alma ir para o inferno de fogo. Outros acham que salvação é morrer e ir para os céus. É isso que a cristandade entende por salvação. A Bíblia fala de salvação como recebendo vida eterna, ganhando, recebendo de Deus a vida eterna. E a Bíblia diz que Jesus veio para dar-nos vida e vida com abundância. A Bíblia não fala que Jesus veio para nos livrar do inferno. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele veio para nos livrar da morte. Então, salvação é ser livre da morte. E perdição é continuar no estado de morto. É isso que a Bíblia ensina. E para garantir a nossa salvação, a Bíblia ensina a ressurreição. Que não faria sentido pregar ressurreição se a pessoa morre e vai para o céu e se morre e vai para o inferno. Não faria sentido pregar também o julgamento se as pessoas já estão no inferno. Essa doutrina de que a pessoa está consciente após a morte é uma doutrina mentirosa. Então, as crenças tradicionais acerca do céu e inferno baseiam-se essencialmente num ensino que todos têm uma alma imortal e que necessariamente vai para um lugar, logo que a sua vida física termina. Essa crença não se limita ao cristianismo tradicional. Todas as religiões afirmam que existe um componente da pessoa humana que continua vivendo depois de terminada a vida física. Não só a cristandade acredita nisso, mas as religiões pagãs também. E esse ensino vem das religiões pagãs, isso é platonismo. Veio da filosofia de Platão, adaptada dentro do cristianismo e a cristandade aceita. É isso. Quero dizer o seguinte, a maioria dos cristãos, eles são semicatólicos. Você assustou o que eu falei? É isso, eu vou provar. A maioria dos cristãos são semicatólicos. Como são semicatólicos? Eles não acreditam que a igreja tem poder de interpretar a Bíblia e que a igreja tem poder a igreja católica. E, no entanto, não acreditam na autoridade da igreja católica, os cristãos.
Evangélicos não acreditam. No entanto, acreditam no domingo como dia do Senhor, que é o ensinamento da Igreja Católica. Não acredita que a Igreja Católica tem poder de mudar os mandamentos, mas acredita no domingo como dia do Senhor, que não está nos 10 mandamentos. Acredita na doutrina da Trindade, que é uma doutrina católica, e, no entanto, não fazem o sinal da cruz. Está vendo? Então são semi-católicos. Acreditam na doutrina da Trindade, mas não acreditam que Maria é mãe de Deus. Se Jesus é Deus Filho, como se ensina a doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Maria seria mãe de Deus, sim. Então é muito sério, meu amigo. Acreditam na imortalidade da alma, mas não acreditam na mediação dos santos. A Igreja Católica acredita na imortalidade da alma, mas acredita em todas as possibilidades que esta doutrina lhe traz, que é comunicação, mediação dos santos, purgatório. Então os crentes, eles são semi-católicos. Isso é uma verdade que eu estou colocando. É uma verdade. E tem muitas outras doutrinas aí que os crentes acreditam com uma parte e não acreditam em outra. Mas deixamos isso para lá, vamos aí à frente. Por outras palavras, geralmente todas as religiões acreditam em alguma forma de existência imortal, um espírito que vive separado depois da morte do corpo. A maioria dos professos cristãos chamam isso de alma imortal. Eu quero hoje abordar aqui, não entender apropriadamente esse assunto é a principal razão para as crenças que prevalecem sobre céu e inferno. Se algo imortal existe no ser humano, deve deixar o corpo quando a pessoa morre. A ideia típica acerca de céu e inferno tem como seu fundamento a crença numa alma imortal que na ocasião da morte deixa o corpo. Mas o que diz a Bíblia sobre a existência de uma alma imortal? Tem essa crença algum fundamento da Escritura? Muitos ficam admirados ao tomar conhecimento de que a palavra imortal e alma nunca aparecem juntos em nenhuma parte da Bíblia. Os teólogos admitem francamente que essa expressão alma imortal não está na Bíblia e que não se encontra na Bíblia. E onde está então a origem dessa ideia? O Novo Dicionário Bíblico diz o seguinte: os gregos viam no corpo como um impedimento para a verdadeira vida e ansiava pelo tempo quando a alma se libertaria dos seus entraves. Esse conceito não é bíblico, aqui o dicionário diz. Quero ainda abordar o seguinte: a enciclopédia bíblica padrão internacional explica: somos de algum modo mais ou menos influenciados pela ideia grega de Platão de que o corpo morre enquanto que a alma é imortal. Tal ideia é totalmente contrária à percepção israelita e não encontra fundamento no Antigo Testamento. E a igreja também do primeiro século nunca acreditou nisso. Isso é um dicionário, uma enciclopédia que está dizendo isso. As escrituras mostram que os mortos não têm consciência. A Bíblia diz que os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eclesiastes 9:5. E não está consciente em algum outro estado ou local. Eclesiastes 5, versículos 6 e 10. Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas a memória de quem morreu ficou entregue ao esquecimento. Tanto o amor de quem morreu, o ódio, a inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre nas coisas que se fazem debaixo do sol. E diz o versículo 10, tudo quanto tiver a tua mão para fazer, faz conforme a tua força, porque para a sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Para a sepultura para onde tu vais, não é para o inferno, não. Mesmo que existisse um inferno de fogo, os mortos nada sentiriam, porque eles não têm consciência. Isso é o que a Bíblia ensina, Eclesiastes 9, versículos 5, 6 e 10. Os crentes citam esses versículos aqui para combater os espíritas, quando os espíritas dizem que invocam os mortos. E diz que os mortos não têm consciência. Mas acredita que existe consciência após a morte. Meu amigo, vamos acordar para isso. Aí vai dizer também que você também é espírita também. Porque o que é ser espírita? Espírita é aquele que acredita numa vida depois da morte, que acredita que existe algo dentro do homem que continua vivendo. Isso é espiritismo. O Novo Testamento contém várias declarações que confirmam que o ímpio sofrerá a morte definitiva. Mateus 7, 13 e 14, Jesus exorta seus discípulos para escolher o caminho que leva à vida. Jesus afirma que o fim daqueles que não escolhem a vida é a destruição. Ele contrasta esta vida com o caminho dos justos, dizendo, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Mateus 7, 14. O apóstolo Paulo também nos diz que o iníquo morrerá em Romanos 6, versículo 20 e 21. Ele ensina a respeito daqueles que são escravos do pecado, porque o fim deles é a morte. Paulo fala, o fim deles é a morte. Assim, aqueles que são escravos do pecado, que habitualmente cometem pecado, podem perecer completamente. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nesses versículos, o apóstolo Paulo fala-nos de duas verdades cruciais. Primeiro, diz que a punição dos ímpios é a morte, e não a vida eterna de sofrimento em lugar de fogo. E segundo, que ainda não temos a vida eterna. A vida eterna é o que Deus, por sua graciosa vontade, nos dá.
Vemos nesses versículos que um ser humano, enquanto físico, não tem nada que seja imortal. Deus necessariamente dá-nos a vida eterna por meio de nosso Salvador Jesus, o Messias. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo diz que somente Deus tem a imortalidade. 1 Timóteo 6,16. É mentira isso? Que só Deus tem a imortalidade? Jesus diz, ninguém subiu ao céu senão desceu. Os crentes dizem que subiu. A palavra do Senhor diz que o dia do Senhor é o sábado. Os crentes dizem que é o domingo. Agora Paulo fala que só Deus é imortal. E os crentes dizem que não. Meu Pai do céu, isso é uma brincadeira. Paulo, então, ele fala que só Deus tem imortalidade. E faz uma afirmação semelhante na sua carta aos Gálatas. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Gálatas 6, versículos 6 e 8. Essa versão é na linguagem de hoje. Eventualmente os pecadores irão colher a morte, corrupção, mas aqueles que obedecem a Deus, no fim receberão a vida eterna. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, 18, Paulo fala dos que são inimigos da cruz de Cristo. No versículo 19, ele diz que o seu fim é a perdição, a destruição. Não o eterno tormento numa outra vida após a morte. Isso é o que a Bíblia ensina. Finalmente, lá em 2 Tessalonicenses 1:9, Paulo afirma enfaticamente que o ímpio chegará ao seu completo fim. Eles sofrerão a penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor. Isso é o que a Bíblia ensina, meu amigo. A Bíblia esclarece que o homem se revestirá da imortalidade, mas só na ressurreição. 1 Coríntios 15, versículos 50 a 54. E não no fim da sua vida física. Até aquele tempo, o tempo da ressurreição, o homem nem tem mais durabilidade nem outra condição diferente dos animais. Está escrito em Eclesiastes 3, versículos 19 e 21. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem do homem sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe se o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego do animal vai para baixo? Olha, meu amigo, eu quero voltar aqui. O melhor lugar para saber como o pão é feito é na padaria. O melhor lugar para saber como o homem foi feito, do que ele é composto, é o texto onde Deus fala que criou o homem. Vamos ver o momento em que Deus fez o homem. O texto está em Gênesis 2, versículo 7. Gênesis 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, segundo o que nós estamos falando, o homem não tem uma alma. No texto de Gênesis 2 e 7 diz, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. O homem é uma alma vivente. O homem não tem uma alma vivente. O homem é. Existe uma Bíblia de estudo, ela chama Bíblia de Estudo, palavra-chave, hebraica e grego, publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e ela fala da palavra alma, e diz que a palavra alma nada mais é do que um ser que expira. Segundo a Escritura, até os animais são considerados almas. Então, esta Bíblia, ela vai para o termo hebraico e traz o termo hebraico alma para nós como um ser vivente. Então, alma, o que é alma? Um ser vivente. Por isso que lá em Levítico 11:45 fala que os animais são almas. Por que eles são almas? Porque eles são seres vivos. Olha lá, diz assim, esta é a lei dos animais e das aves, de toda ave vivente que se move nas águas, e toda alma que se arrasta sobre a terra. Levítico 11:46. Os animais são chamados de alma porque eles respiram. E agora, meu amigo, como é que fica isso? Se você acredita nessa alma, se essa fumacinha. O melhor lugar para saber como o homem foi feito, do que ele é composto, é o texto onde Deus fala que criou o homem. Vamos ver o momento em que Deus fez o homem. O texto está em Gênesis 2, versículo 7. Gênesis 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, segundo o que nós estamos falando, o homem não tem uma alma. No texto de Gênesis 2 e 7 diz, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. O homem é uma alma vivente. O homem não tem uma alma vivente. O homem é. Existe uma Bíblia de estudo, ela chama Bíblia de Estudo, palavra-chave, hebraica e grego, publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e ela fala da palavra alma, e diz que a palavra alma nada mais é do que um ser que expira. Segundo a Escritura, até os animais são considerados almas. Então, esta Bíblia, ela vai para o termo hebraico e traz o termo hebraico alma para nós como um ser vivente. Então, alma, o que é alma? Um ser vivente. Por isso que lá em Levítico 11:45 fala que os animais são almas. Por que eles são almas? Porque eles são seres vivos. Olha lá, diz assim, esta é a lei dos animais, das aves, de toda ave vivente que se move nas águas, e toda alma que se arrasta sobre a terra. Levítico 11:46. Os animais são chamados de alma porque eles respiram.
E agora, meu amigo, como é que fica isso? Se você acredita nessa alma, se essa fumacinha. Baseado no que nós lemos, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas narinas no fogo de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, o homem tem uma alma ou ele é uma alma? A palavra alma vem do termo hebraico, significa aquilo que respira. O termo grego também é um termo que diz aquilo que respira. Podemos dizer, o homem tornou-se aquilo que respira. Isso é o que a Bíblia ensina. Os mortos, porém, estão inconscientes. Você pode ver isso em Jó 3, versículo 13 a 19. Lá, o cansado repousa. Na sepultura, o cansado repousa. Se existe uma alma que vai para um lugar de tormento, para o inferno ou para o céu, e aí como é que fica? Não repousa, né? Jó 14, versículo 7 a 15. Morto não como o ramo da árvore. Salmos 6 e 5. Na morte não há lembrança. É o que a Bíblia diz. Salmos 88, versículo 11 e 12. A sepultura, destruição, esquecimento. Está aí. Salmo 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor. E aí, meu amigo, vai para o céu e ficar sem louvar o Senhor? Diz a Bíblia. Salmo 146, versículo 4. Seu pensamento perece quando ele morre. Eclesiastes 9:5. Os mortos nada sabem. Eclesiastes 9:10. Não há conhecimento na sepultura depois da morte. Isaías 38:18. Na sepultura, o sepulcro não te louvará. Observe a clareza do ensino inspirado de Davi. Seu fôlego se vai e ele retorna à sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Salmo 146, versículo 4. Isso é o que a Bíblia ensina. Biblicamente, a alma pode morrer, pois corrupção, morte, morrer, perecer, matar são aplicados em relação à alma. A sua alma vai chegando à cova, Jó 33, 22. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, Jó 33, 28. Não poupou a alma Deus da morte, Salmo 78, 50. Livrasse a minha alma da morte, Salmo 116, 8. A alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18, 4. Para arrebatar as almas que não haviam de morrer, Ezequiel 13, 19. Vai seguindo. Como dá para perceber, a ideia de que a alma não morre não existe dentro da Bíblia. O que acontece quando o homem morre? O pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que deu. Eclesiastes 12, 7. Então o pó volta para a terra, o corpo. Adão foi feito do pó, este volta à terra. Porém o fôlego, que é o espírito, volta a Deus que o deu. De quantas partes o homem é formado? Jesus, quando estava quase morrendo, clamou com grande voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E falando isso, ele expirou. Lucas 23, 46. O espírito é o fôlego. E de quantas partes o homem é formado? Pó mais fôlego. E o resultado é uma alma vivente. É a mesma coisa. A lâmpada, a energia. O terceiro elemento é a luz, que é a ação da lâmpada mais a energia. É o que a Bíblia ensina. Eu ainda vou voltar aqui a respeito de inferno. A Bíblia relaciona também a morte do homem com inspirar. Gênesis 25, 8. Abraão inspirou e morreu. Isaac inspirou e morreu. Gênesis 35, 29. Jacó encolheu seus pés na cama e expirou. Gênesis 49, 33. Então há uma relação de morte com sair o fôlego de vida. O pó volta à terra, o espírito volta a Deus que deu. E o homem jaz na sepultura. Então a Bíblia relaciona inspirar e expirar. Inspirar é a ação de fazer entrar no pulmão ar. Diz assim: o Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. A inspiração é o fôlego. Agora a Bíblia diz expirar. Expirar é pôr o fôlego para fora. Isso é o que a Bíblia ensina. Os escritores do Antigo Testamento, como Moisés, Jó, Davi, Salomão, Isaías, registraram o fato de que o homem morto é encontrado no céu. Escritores do Novo Testamento, como Mateus, Lucas, Paulo e João, ensinam que os mortos são encontrados no Hades. No hebraico, o hebraico Seol e o grego Hades têm o mesmo significado. Ambas as palavras referem-se à sepultura. Pode-se observar essa verdade comparando Atos 2, 27 e 31 com Salmos 16 e 10. Uma clareza isso que nós estamos falando. Agora, se você duvida, essa Bíblia que eu coloquei para vocês aqui, que é da Igreja Assembleia de Deus, ela fala que inferno é sepultura. É ela que fala, porque ela trata o termo hebraico. Não tem como correr. Mas a Bíblia fala de um lago de fogo. O que é o lago de fogo? Apocalipse 21, versículo 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pronto, o lago de fogo, diz a Bíblia em Apocalipse 21, 8, que é a segunda morte. Não é um lugar que vai ficar queimando para sempre. Apocalipse 20, 15 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 29, subirão sobre a largura da terra, as pessoas cercarão o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou, os consumiu. Está claro que o fogo, o lago de fogo, é a segunda morte. Então não existe lago de fogo onde as pessoas vão ficar queimando para sempre. Jesus diz assim: eu que vivo e fui morto, e aqui estou vivo para todo sempre, amém. Tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1 e 18. Jesus diz que tem a chave da morte e do inferno. Quando Jesus diz que tem a chave do inferno, Jesus tem a chave da sepultura. E ele prova isso. Quando ele abriu para Lázaro, ele prova que ele tem.
Jesus não tem a chave de um inferno de fogo, não. Que brincadeira é essa? Muita gente acredita em fábula. Por que não acredita que São Pedro tem a chave do céu também, já que você quer ir para o céu? Você é semi-católico. Então existem umas tradições aí que os crentes acreditam numa parte e em outra não. Então acredita que São Pedro tem a chave do céu também? Acredita que São Miguel é quem pesa as almas? Acredita que Nossa Senhora tira as pessoas de lá com o cabelo dela, com as suas tranças? É uma brincadeira, as pessoas ficam brincando com as coisas. Então Jesus diz que ele foi morto, mas está vivo e tem a chave da morte e do inferno. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno e deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 13, a morte. Olha Apocalipse 20, versículo 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Isso prova que o inferno não é o lago de fogo. O inferno é a segunda morte. Então, se o inferno é um lugar de tormento, faz sentido as pessoas sofrerem depois de sofrerem, serem julgadas? Faz sentido isso? A Bíblia diz também, Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, e todos os soberbos, todos que cometem impiedade serão como palha. Serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz nem ramo do ímpio. Como é que vai ficar queimando para sempre? E pisareis os ímpios, que se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés naqueles dias, diz o Senhor. E como é que vai pisar os ímpios que se farão cinza? A cinza só vira cinza depois que consome todo o material que tem combustão. E agora, meu amigo, virarão cinza. Tem como virar cinza se o fogo não apagar? Isaías 1,28. Mas os transgressores, os pecadores, serão juntamente destruídos, e os que deixam o Senhor serão consumidos. Isaías 1, versículo 28. Salmo 37, 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olhará para o seu lugar e não aparecerá. A Bíblia fala da última tentativa do diabo, juntamente com os seus, em Apocalipse 29, que desce fogo do céu e consome a todos. Salmo 37, 10 diz que o ímpio não vai existir. Isso é o que a Bíblia ensina. Faço um convite a você, que estude a palavra de Deus, que não deixe de acreditar naquilo que é bíblico para acreditar na mentira que os homens ensinam e no ensinamento pagão. Que Deus te abençoe, você, meu amigo, minha amiga, que você possa crescer no conhecimento da palavra de Deus, em nome de Jesus.